bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo de testemunho. No último vídeo eu falei sobre meus filhos, os filhos da promessa que o Senhor me prometeu. E hoje eu vou contar o testemunho da minha filha, que foi um presente, o combinado, como eu falei para vocês que eu iria trazer esse testemunho. Mas antes eu quero ler a palavra do Senhor que está em Salmo 127, 3, que diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. A minha filha, Fernanda, hoje ela está com 16 anos. Quando eu tive a minha do meio, a Camila, eu imaginei como foi o que Deus me prometeu, um filho e uma filha. Eu fiquei tranquila, então eu imaginava que eu não engravidaria de novo. E se passaram um tempo, como eu falei no outro vídeo, 6 anos se passaram e eu estava num ambiente familiar, a gente estava num almoço com a família e minha cunhada deu notícia que estava grávida. E naquele dia, no meu coração, eu falei: Senhor, eu queria outro. E logo depois, um mês depois, eu descobri que eu estava grávida. E o Senhor, como eu falei no outro vídeo, o Senhor falou comigo que era um presente. E eu fiquei muito feliz. Passaram-se 4 meses, eu já estava fazendo pré-natal. E um belo dia a clínica me liga e fala comigo que eu precisava ir para uma outra clínica, porque nos meus exames constaram algumas coisas que não estavam normais, que eu precisava ver um médico especialista. E a partir daquele momento de gravidez, eu estava com 4 meses de gravidez, até os 9 eu tive que fazer um tratamento semanal. Eu lembro que toda quinta-feira eu tinha que ir na clínica. Era uma clínica especial para gestantes de alto risco. E um dia, a assistente social daquela clínica, chamou meu esposo e fomos a uma reunião com ela ali. E ali ela falou: mãe, você tem o direito ainda de tirar a criança se você quiser. E foi explicando todo o processo que eu iria passar se caso acontecesse algo com a criança. Pelo que eu tinha, poderia atingir a criança. Eles me falaram que eu estava com anti-BARI-C no sangue. Nunca ouvi falar sobre isso. Na minha gravidez da Camila e do Kevin não teve isso. E eu lembro que eu saí daquela clínica arrasada porque eu falei com a mulher: não, nós não vamos tirar. E ela: não, é só uma opinião, se vocês quiserem. Mas e contou todo o risco que eu correria, se caso a criança fosse atingida, porque era algo que estava no meu sangue e teria que ter acompanhamento. A criança poderia nascer com anemia, com uma parte do céu da boca aberta, com a parte das costas aberta e com síndrome de Down. Tantas coisas que ela me apresentou ali, eu saí dali assim, sem chão. Eu lembro que eu só chorava naquele dia. E ali eu comecei o tratamento e passaram algumas semanas daquela notícia, uma pastora me liga, a pastora onde eu congregava, e ela falou assim: Marta, Deus me deu um sonho com você. E Ele me pediu que todos os dias eu orasse com você. Eu me emociono porque o cuidado de Deus é muito lindo. Muito lindo, porque o inimigo ele tenta roubar os presentes que Deus tem para nós. Nunca esqueça disso. E naquele dia aquela pastora me ligou e falou comigo assim: Deus me pediu que eu cuidasse de você, que eu orasse por você todos os dias por telefone. E eu lembro que aquela mulher, ela viajava, aos domingos, onde ela estivesse, todos os dias ela me ligava e todos os dias ela orava pelo meu ventre.
todos os dias ela orava por mim, pela aquela criança. E ali Deus falava muita coisa comigo, usava ela, porque ela é uma profeta de Deus. E ali eu lembro que como acalmava meu coração, porque toda consulta eu ia 9 horas para a clínica, numa quinta-feira, e eu saía de lá 3 horas da tarde. Nesse dia eu lembro que eu trabalhava na época de segunda a sexta, limpando casa, e na quinta-feira eu tive que cancelar, trocar as casas e deixar o dia livre somente para as consultas, porque eu passava por 3 médicos na clínica e eu ficava umas 2 horas mais ou menos só com um aparelho monitorizando, né, a bebê. E ali fizeram 5 exames de agulha, aquele que tira o líquido amniótico, e eu tinha que assinar termos, né, que era arriscado, a criança podia acontecer algo com a criança, todo aquele processo. E eu lembro que era bem doloroso. E uma vez eu ainda convidei uma amiga para ir comigo, porque eu falava, será que eu não estou entendendo bem o inglês? Será que é tudo isso que eu estou entendendo? Será que eu estou passando assim por tudo isso? E eu lembro que eu chamei uma amiga, ela foi comigo, e o médico falou tudo para ela. E tudo que ele falava para ela eu estava entendendo. E ela me falou aquilo que realmente eu estava entendendo. E toda vez que eu ia, tinha uma possibilidade, ali eles estavam monitorizando, toda vez que eu ia, aquele número aumentava. E ele falava comigo, esse número precisa diminuir. Porque o risco, quanto mais aumenta esse número desse exame, é o risco maior para você. E eu lembro que cada vez que eu ia, aquele número ia aumentando. E o que me sustentou foram as orações daquela mulher. Foi o cuidado de Deus, de usar pessoas ainda. Por isso que eu falo, se Deus quer que você ore por alguém, ajude alguém, faça. Você pode ser bênção na vida de uma pessoa, né? Deus pode usar alguém para abençoar a tua vida. Hoje, né, sempre quando me pedem oração, eu estou sempre disponível. Por quê? Porque eu sei dos cuidados do Pai. E Ele conta conosco, né? Ele conta. Ele não precisa, mas Ele conta com a nossa ajuda. E eu lembro que teve um dia, logo depois que essa menina foi comigo, né? Que essa amiga chegou ali comigo, eu falei, né? No meu coração, não, até aqui, eu não aceito mais. Porque toda vez que eu ia, eles queriam fazer um exame diferente, algo que era arriscado. E eu lembro que no 5º exame de agulha, literalmente, eu fui, quando ele falou assim, a gente vai tentar mais uma vez, porque ali com aquele exame, eles tiravam o líquido amniótico da criança para ver se ela estava com anemia ou não. E se tivesse, tinha como fazer o tratamento. E eu fui para um dia resolvido. Eu falei, Senhor, ninguém mais toca em mim. Eu posso ir nas quinta-feira, vou fazer, mas eu não aceito mais exames nenhum de risco. E naquele dia, quando ele veio me falar, eu falei com ele, não, eu não quero mais. Mas você não está entendendo. Eu falei, não, eu não quero mais. Sabe? E a partir dali eu não precisei de fazer mais, porque eu decidi, eu coloquei, falei, não, o presente foi Deus que deu e o diabo nenhum vai tomar. Eu recebo esse presente e vai vir normal, não vai ter problema nenhum. Em nome de Jesus, eu comecei a declarar aquilo ali, porque todo dia à noite eu ouvi uma palavra de Deus e toda quinta-feira eu ouvi a palavra do inimigo, porque tudo era o contrário daquilo que Deus tinha falado. E ali eu tinha que decidir em quem eu estava acreditando, no homem ou em Deus. E a partir daquele momento eu falei, Senhor, eu recebo este presente. O que o Senhor quiser fazer vai ser a tua vontade, não a do homem. E a partir de hoje, Senhor, vai ser diferente. E ali eu acalmei meu coração. Eu lembro que foi mais tranquilo, claro, até os 9 meses. Eu ganhei, eles marcaram, né, uma cesárea com 36 semanas. E no dia do parto, eu tive hemorragia,
Eu lembro que tiraram a criança, estava tudo bem, chamaram pegaram meu esposo, levaram com a criança, né? E ali eu fiquei, comecei a tossir muito, e a própria médica falou assim, você está gripada? Eu falei assim, não. E eu falei assim, eu sinto algo na minha garganta, falei com ela. E aí ela prontamente já falou comigo, né, queria ter que me dar uma anestesia geral, e ali eu apaguei, né, me deram anestesia, e foi assim, eu quero contar algo que aconteceu durante enquanto eu estava ali anestesiada. Eu tive como um sonho, uma visão, não sei o que foi, mas eu estava num lugar com uma grama muito verde, muito linda. Eu estava sentada no meio daquela grama, sentada numa pedra, e vi uma mão. E essa mão era muito grande, e ela vinha até a mim e falava assim, venha. E eu segurei naquela mão. Quando eu segurei na mão, eu acordei, eu estava naquela sala de cirurgia. E aí eu me despertei, a médica falou, olha mamãe, tá tudo bem, deu tudo certo, você deu uma hemorragia, mas já conseguimos, conseguimos aqui parar o sangue, tá tudo ok com você, fique tranquila. E aí me pegaram, levaram para uma sala de recuperação, logo depois foram se passando o tempo, e cadê a bebê que não aparecia? A bebê não aparecia. E aí eu lembro que já passaram-se muito tempo, porque eu tive 2, eu sabia que eles traziam logo depois que a gente fosse para o quarto. E com a Fernanda foi diferente. E aí eu lembro que eu cheguei a perguntar à enfermeira, mas e a bebê? Ela falou, não, o médico vai vir conversar com você. Aí vieram conversar comigo que a bebê tinha dado, que no Brasil é conhecido como amarelão, bilirrubin, aqui eu não sei falar, e teria que ficar no hospital, e ela não poderia vir para casa. E aí me levaram até ela para ver, né? Mas assim, para mim, eu já tinha passado tanta coisa, que quando falaram assim, aquele medo de perder foi tão grande, porque aquela pastora, quando ela me ligou a primeira vez, ela tinha falado, Marta, Deus colocou que o inimigo quer tomar esse presente que Deus te deu. Só que ele não vai conseguir. E eu tentava agarrar aquela palavra todo momento que eu ouvia algo difícil. E eu lembro que eles me levaram até ela, eu fiquei ali, e aí eu fiquei 3 dias no hospital, e falaram assim, mamãe, agora você tem que ir embora, mas a bebê tem que ficar. Nossa, para mim foi assim, terrível, e eu teria que ir ali todos os dias se eu quisesse vê-la, né? E vim para casa, cheguei em casa, passei a primeira noite com o seio todo inchado, já dando pedra. Eu tive que tirar o leite durante a madrugada, e ali eu chorando, sabe? Falando, Senhor, eu quero minha filha, Senhor, eu quero minha filha. E o médico me deu uma previsão de 1 semana a 30 dias que ela teria que ficar no hospital. Ele não poderia falar a quantidade certa de tempo. E eu vim para casa, e eu lembro que eu passei a noite ali, tirando o leite, enchendo, né, aquelas sacolinhas que eu iria levar durante o dia, né, que eu fosse no hospital. Passava de 3 em 3 horas, eu já sentia dor, eu tinha que ir ali tirar. E quando, logo de manhã, eu estava sozinha em casa, eu sentei, eu lembro que naquele momento eu estava vendo, acho que Facebook na época, e uma prima de São Paulo me perguntou, e aí, Marta, como você está? Como foi? Deu tudo bem? E ela não sabia da história. E aí essa prima, quando eu falei, o Senhor, assim, eu comecei a escrever para ela ali. E eu falei assim, olha, eu tive uma gravidez muito complicada. O inimigo tentou tirar minha filha. Meu parto, foi um parto que eu dei. Eu tive hemorragia, foi bem difícil. E na hora de vir para casa, eu ainda não pude trazer a criança,
Mas com tudo isso, eu escrevi isso no final, mas com tudo isso, eu glorifico a Deus e agradeço pelo presente que Ele me deu. E eu não abro mão dele. Ponto. Quando eu coloquei o ponto, meu telefone tocou. Era do hospital, falando que eu já podia pegar a criança. Então, assim, e eu ainda assim, na hora eu voltei e falei, prima, você não sabe que eles acabaram de me ligar. E eles tinham me falado de 1 mês a 30 dias. E ela ficou 1 noite, para a glória e honra do Senhor. E naquele dia eu já liguei na hora, né, pro meu esposo, venha que nós vamos buscar ela agora, né? E ali eu trouxe a Nandinha e foi assim, a partir dali, a saúde dela nunca mais, né? Eu tive problema nenhum. Ela nasceu uma bebê perfeita, sem problema nenhum do que eles falaram que teriam, que ela iria ter. Nada, nada. Mas eu lembro, eu quero contar assim, um detalhezinho que aconteceu, que Deus, Ele deixa para que nós venhamos entender e dar glória a Ele. E não a homens, mas a Ele. Eu lembro que quando a gente fez fotos da família, ela era ainda pequenininha, 1 aninho, 2, ela já andava. Eu lembro que aquelas fotos, a expressão dela ficou muito forte, como uma criança que tem síndrome de Down. Uma prima chegou a me perguntar se ela tinha esse problema. E ali eu comecei a observar. E um dia o Espírito Santo falou assim, eu deixei essa marca para que você não esquecesse daquilo que os médicos falaram. Porque ela era para nascer assim, mas o Senhor é que fez um milagre. Aí quando aquilo foi vindo assim no meu coração, gente, eu lembro que eu contei, eu estava numa casa, eu cheguei a levar uma foto dela e eu agradeci tanto a Deus, sabe? Porque no meio daquela reunião ali de oração, eu, né, pude compartilhar ali com aquelas irmãs aquilo que Deus tinha me falado, sabe? Aquilo que Deus tinha me mostrado, o cuidado dele, o zelo dele com os detalhes. Deus é um Deus de detalhe. Quando Ele faz completo. Porque hoje, para a glória e honra do Senhor, na verdade, depois daquelas fotos, ela já não tinha mais aqueles traços, mas estava muito forte. Mas era para que eu não esquecesse, né, de onde o Senhor tirou ela, o que o Senhor fez. Porque eu sei em quem eu tenho crido, né? Então eu quero deixar esse testemunho para você e dizer que nunca desista, né, dos seus sonhos. Quando Deus promete, quando Deus dá algum presente, Deus te fala algo, confie. É difícil, sim, eu passei por momentos difíceis, mas naqueles momentos difíceis eu sempre falava, Senhor, eu glorifico a Ti. Eu vou crer, Senhor, na Tua palavra e não na do homem. E a partir dali, né, tudo ficou tranquilo. Foi difícil? Foi, mas valeu a pena, porque hoje eu tenho um testemunho para contar para vocês e dizer que Ele ainda faz milagres. Creia. Amém? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, compartilhe com alguém que está passando por algum momento difícil na saúde, né, com alguma debilidade, que ele possa entregar ao Senhor e confiar. O Senhor ainda faz milagres. Creia nisso. E eu vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos.